Meu tio bêbado contou na frente de 70 pessoas o segredo que minha mãe guardou por 20 anos. Meu pai não é o meu pai biológico. Depois disso minha vida e minha família nunca mais foram a mesma coisa. Se você me perguntasse há 6 meses como era a minha família, eu provavelmente sorriria e diria que era barulhenta, meio caótica, mas, acima de tudo, unida. A prova disso acontecia, religiosamente, em 2 de cada 4 domingos do mês, na casa dos meus avós paternos. O cheiro de churrasco e protetor solar era, para mim, o cheiro oficial do que significava ter uma família. Meu pai, Roberto, era o centro desse universo, não por ser autoritário, mas por ser o sol em torno do qual todos nós, planetas e luas, gostávamos de girar. Ele era o mestre da churrasqueira, um título que ele levava com uma seriedade cômica. A piada interna da família era sobre o ponto perfeito da picanha. Tios, primos, avós, todos tinham que dar um palpite, e ele, com uma cerveja na mão e um sorriso no rosto, ouvia todos antes de declarar, com a pose de um general: o ponto quem decide sou eu. E o primeiro pedaço, aquele com a gordurinha tostada e o miolo vermelho rosado, era sempre meu. Ele cortava, soprava de leve e me entregava num guardanapo. Para abrir os trabalhos, campeão, ele dizia, me dando uma piscadela. Esse pequeno ritual, que acontecia desde que eu me entendo por gente, era a nossa forma de dizer eu te amo sem precisar de palavras. Minha mãe, Lúcia, era a maestrina do caos organizado. Enquanto meu pai cuidava da carne, ela orquestrou o resto. O vinagrete, a farofa com ovos, o arroz que nunca podia faltar. Ela deslizava pela varanda, garantindo que o copo de todo mundo estivesse cheio, resolvendo uma briga de primos por um videogame, ouvindo a última fofoca da minha tia Carla. Ela e meu pai tinham uma sintonia que dava inveja. Um olhar bastava para se comunicarem do outro lado do quintal. Às vezes eu os pegava se olhando no meio da confusão, com um sorriso cúmplice, como se compartilhassem um segredo maravilhoso, o de ter construído tudo aquilo. Meus avós paternos, vô Mário e vó Cida, eram a base. Ele, um homem quieto que observava tudo de sua cadeira de vime, feliz com seu jornal e sua cerveja. Ela, o furacão, garantindo que todo mundo estivesse comendo o suficiente para passar a semana forte. Do lado da minha mãe, a família era menor e mais distante. Meus avós maternos já faleceram, e ela só tem 2 irmãs. Uma, a tia Sônia, que sempre estava presente, uma figura doce e discreta. A outra, a Ben. Na verdade, minha mãe tem um irmão, o tio Marcelo, mas ele era quase uma lenda. Havia se mudado para o sul do país antes mesmo de eu nascer e aparecia raramente, talvez uma vez a cada 5 anos. Nas conversas, ele era uma nota de rodapé. Ah, o Marcelo vive no mundo dele, minha mãe dizia, mudando de assunto rapidamente. Para mim, ele era só um nome, um rosto embaçado em fotos antigas. A vida era isso. Um ciclo de domingos ensolarados, o som de pagode tocando no rádio, as risadas altas do meu tio Ricardo falando de futebol, e a segurança inabalável de saber a quem eu pertencia. Eu era o filho do Roberto e da Lúcia, o neto do Mário e da Cida. Eu era parte daquela tribo barulhenta e feliz. E foi no aniversário de 50 anos do meu pai, a maior festa que já tínhamos feito, reunindo cada um desses rostos no mesmo quintal, que eu descobriria que a base sobre a qual toda a minha vida foi construída era, na verdade, uma mentira. Uma mentira prestes a ser detonada por uma garrafa de uísque e um tio com a língua solta. A festa de 50 anos do meu pai foi o auge do nosso universo familiar. Não era só um churrasco de domingo glorificado, era um evento. Contrataram um grupo de pagode para tocar ao vivo, espalharam mesas pela grama e o cheiro de carne se misturava ao perfume das mulheres e ao barulho de dezenas de conversas acontecendo ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto meu pai tão feliz. Ele circulava entre os convidados, recebendo abraços, rindo alto, com a camisa do seu time do coração por baixo de uma camisa de botão aberta. Ele era o rei. E aquele era o seu palácio. Minha mãe estava radiante. Usava um vestido azul que realçava seus olhos e ela parecia flutuar, não andar. Eu, com meus 19 anos, sentia um orgulho que mal cabia no peito. Observava os dois de longe, meu pai contando uma piada para um grupo de amigos, minha mãe ajudando minha avó a servir uma travessa de salada de batata, e pensava, é isso, é daqui que eu vim, essa é a minha fortaleza. A tarde avançava, o sol começava a baixar e o nível de álcool a subir. As conversas ficaram mais altas, as risadas mais frouxas. Foi quando o primeiro sinal de problema apareceu. Meu tio Ricardo, irmão do meu pai, sempre foi o mais esquentado. Ele adorava meu pai, mas havia entre eles uma corrente subterrânea de rivalidade fraterna que, com um uísque suficiente, sempre vinha à tona. Eu estava perto da mesa de bebidas, pegando um refrigerante, quando os ouvi. A conversa começou com futebol, como sempre, mas o tom estava diferente. Você sempre foi o favorito,
Roberto, disse meu tio Ricardo, com a voz já pastosa pela bebida. Sempre o filho perfeito, o empresário de sucesso, o paizão do ano. Cansa, sabia. Meu pai tentou rir, desarmar a situação. Que isso, Ricardo? Bebeu demais. Estamos comemorando. Irmão, comemorando o quê? A sua vida perfeita. A voz do meu tio subiu um tom, atraindo alguns olhares. Minha tia Carla, esposa dele, se aproximou, tentando puxá-lo pelo braço. Ricardo, chega, pelo amor de Deus. Ele se soltou dela. Me deixa, Carla. Eu só tô falando umas verdades pro meu irmãozinho. Ele precisa ouvir. Você aí, com essa festa toda, essa família de comercial de margarina. Pelo menos tudo que eu tenho, eu construí com meu próprio suor. Ninguém nunca me deu nada de mão beijada, nem um filho pronto para criar. A frase pairou no ar, pesada e sem sentido. Filho pronto para criar. Meu pai fechou a cara na hora. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Tá maluco? Minha mãe, que tinha se aproximado para ver o que estava acontecendo, congelou. Eu vi o sangue sumir do rosto dela, e foi a reação dela que me fez perceber que aquilo não era só um delírio de bêbado. Havia algo ali, algo terrível. Meu tio Ricardo, vendo que tinha atingido um nervo, deu um sorriso cruel. Ele apontou o copo de uísque na direção do meu pai, mas olhou diretamente para minha mãe. Ah, ele não sabe? Você nunca contou para ele. Lúcia, que belo casamento de vocês. 50 anos de vida e 30 de mentira. Ricardo, cala a boca. Agora, a voz do meu pai saiu baixa e ameaçadora. O grupo de pagode parou de tocar. O som da festa inteira pareceu diminuir até se transformar num zumbido nos meus ouvidos. Mas meu tio já tinha passado do ponto de retorno. Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva e álcool. Por quê? Vai me bater? Você, o grande Roberto, o homem perfeito. Perfeito e cego. Por que você não pergunta para sua esposa por que o seu filho não parece em nada com você? Pergunta para ela sobre o irmãozinho querido dela, o Marcelo, aquele que vive escondido lá no sul. Pergunta o que ele veio fazer aqui na cidade um pouco antes de vocês se casarem. Cada palavra era uma martelada. Marcelo, o tio que não existia, o nome que minha mãe sempre engolia. Meu cérebro tentava processar a informação, mas não conseguia. Era como tentar montar um quebra-cabeça com as peças erradas. Então, veio o golpe final. Meu tio olhou para mim, parado ali, a lata de refrigerante na mão, congelado. Ele não olhou com raiva, mas com uma espécie de pena perversa. Você acha que ele te ama tanto assim por quê, garoto? É culpa. Ele passa a vida inteira tentando compensar o fato de que ele não é teu pai de verdade. Creche. O som foi da taça de vinho que minha avó Cida deixou cair no chão. Mas para mim, foi o som do meu mundo se partindo em 1 milhão de pedaços. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. Todos os olhos estavam em mim, no meu pai e na minha mãe. Meu pai olhava para minha mãe, com uma expressão de confusão e dor tão profunda que me quebrou por dentro. Minha mãe estava pálida como um fantasma, os lábios entreabertos, sem conseguir emitir um som, olhando para o chão como se quisesse que ele a engolisse. E eu estava olhando para o homem que eu achava que era meu pai. E pela primeira vez na vida, eu realmente vi a ausência de semelhança. Vi que meus olhos eram do mesmo tom de azul dos da minha mãe, mas o formato não era dela. O cabelo castanho claro, o formato do rosto, nada vinha dele. Eram traços que eu nunca tinha visto em ninguém, ou talvez tivesse, em uma foto antiga e empoeirada, do meu tio Marcelo, o filho de outro homem. A frase ecoava na minha cabeça, enquanto o vinho tinto da taça quebrada se espalhava pelo piso branco como uma poça de sangue. O silêncio no quintal durou uma eternidade contida em 3 segundos. Então, o caos. Minha tia Carla começou a chorar e a xingar o marido, meu tio Ricardo, que parecia ter subitamente ficado sóbrio, o rosto pálido de horror pelo que tinha feito. Minha avó Cida, sempre a matriarca, tentava assumir o controle. A festa acabou. Vão para casa, por favor. A festa acabou, ela dizia para os convidados mais próximos, com a voz embargada, tentando criar uma barreira de normalidade em volta do nosso epicentro de destruição. Mas eu não via nada disso. Meus olhos estavam cravados no meu pai, ou melhor, no homem que eu chamava de pai. Roberto não se moveu. Ele não piscou. Ele apenas encarava minha mãe, e em seus olhos eu vi um universo de confiança se transformar em pó. Ele não parecia com raiva. Parecia eviscerado, como se meu tio tivesse enfiado a mão em seu peito e arrancado algo vital. Finalmente, ele se moveu, deu um passo lento na direção da minha mãe. Ela recuou, como um animal assustado. Ele estendeu a mão e segurou o braço dela, não com violência, mas com uma firmeza que dizia: você não vai a lugar nenhum. Para dentro, Lúcia. Agora, ele disse, e sua voz era um arranhão, um som que eu nunca tinha ouvido antes. Ele a guiou,
quase a arrastou em direção à porta da sala. As pessoas abriam caminho como se o Mar Vermelho estivesse se dividindo. Eu, por puro instinto, os segui. Eu era o assunto. Eu era a prova viva do crime. Eu precisava estar lá. Entrei na casa logo atrás deles, fechando a porta de vidro e isolando o som da confusão que ficava para trás. A sala de estar, que horas antes era um lugar de passagem para pessoas sorridentes, agora parecia um tribunal. A luz do fim de tarde entrava pela janela, cortando a penumbra e iluminando as partículas de poeira no ar. Meu pai soltou o braço da minha mãe e se virou para ela. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. É mentira, não é? Ele começou. A voz era quase um apelo sussurrado. Lúcia, olha para mim e fala que o seu cunhado é um bêbado irresponsável que inventou a calúnia mais suja do mundo para me atingir. Ele estava dando a ela uma saída, uma última chance de rebobinar o tempo e apagar aquelas palavras. Ele estava implorando com os olhos para que ela mentisse. Minha mãe não conseguia. Ela tremia dos pés à cabeça, os braços colados ao corpo, o olhar fixo num ponto qualquer do tapete. As lágrimas escorriam por seu rosto em silêncio, sem soluços, apenas caíam. E o seu silêncio era a resposta mais alta e clara que ela poderia dar. O rosto do meu pai se contraiu. Lúcia, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Ela finalmente levantou a cabeça. O rosto dela era uma máscara de culpa e pânico. Roberto, a voz dela falhou. Ela tentou de novo. Me perdoa, por favor, me perdoa. Perdoar o quê? Ele perguntou, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria. Perdoar o quê? Lúcia, seja clara. Eu quero ouvir da sua boca o que o Ricardo disse. Foi aí que eu encontrei minha voz. Ela saiu fraca, rachada, a voz de um estranho saindo da minha garganta. Mãe, eu disse, e os dois se viraram para mim, como se tivessem esquecido que eu estava ali. O Roberto, ele não é o meu pai. Fazer a pergunta em voz alta tornou tudo real. A palavra pai, que sempre foi sinônimo de Roberto, de churrasco, de segurança, de amor, de repente parecia oca na minha boca. Minha mãe me olhou, e o amor que eu sempre vi em seus olhos estava lá, mas agora vinha misturado com uma camada de dor e pena tão profundas que me sufocou. Ela não precisou dizer nada. Ela apenas fechou os olhos com força e um soluço seco escapou de sua garganta. Foi o suficiente. Meu pai emitiu um som gutural, de pura agonia. Ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago, e se deixou cair no sofá. Ele não olhou mais para minha mãe. Ele olhou para mim, e o olhar dele não era de raiva, não era de ódio, era de uma confusão absoluta. Ele me olhava da cabeça aos pés, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ele estava me analisando, procurando por traços seus que ele agora sabia que não encontraria. Ele estava revivendo em sua mente cada parabéns, campeão, cada jogo de futebol que assistimos juntos, cada conselho, cada abraço, e tentando entender o que daquilo era real e o que era parte da mentira que ele viveu por 20 anos. Ele enterrou o rosto nas mãos e seus ombros começaram a tremer. Roberto, meu pai, o homem mais forte que eu conhecia, o meu sol, estava chorando. Não um choro de lágrimas, mas um choro seco, convulso, o choro de um homem cujo mundo inteiro tinha sido demolido sem aviso. Eu fiquei ali, parado entre a minha mãe em pedaços e o homem que eu achava que era meu pai, completamente quebrado. Naquele momento, naquela sala de estar, nós três éramos três estranhos, unidos pela mesma traição. A bomba tinha explodido no quintal, mas era ali, no silêncio da nossa casa, que a radiação começava a nos consumir. O silêncio na sala de estar não durou nem um minuto. Foi quebrado pelo som da porta de vidro correndo nos trilhos. Minha avó Cida entrou, o rosto marcado pela preocupação. Meu avô Mário veio logo atrás, e a postura dele era diferente. Ele não parecia preocupado, parecia um juiz entrando em um tribunal. Minha avó ignorou a mim e a minha mãe. Seus olhos de águia cravaram no filho dela, encolhido no sofá. Ela atravessou a sala em passadas rápidas e se ajoelhou na frente dele, pegando uma de suas mãos que cobriam o rosto. Roberto, meu filho, o que foi isso? Me fala, ela pediu, com a voz embargada. Aquele seu irmão é um irresponsável, um bêbado, mas ele não inventaria uma coisa dessas do nada. Me fala que é mentira. Assim como meu pai tinha feito com minha mãe, minha avó estava dando a ele a chance de negar, mas meu pai não conseguiu. Ele apenas balançou a cabeça negativamente, sem tirar as mãos do rosto. E esse simples gesto foi a confissão que minha avó temia. O corpo dela enrijeceu. Ela soltou a mão do meu pai e se levantou lentamente, virando-se para minha mãe. O olhar dela, que antes era de preocupação, agora era puro gelo. Eu te recebi na minha casa, Lúcia, minha avó disse, a voz baixa, mas cortante como vidro. Eu te tratei como a filha que eu nunca tive. Você jantou na minha mesa, dormiu sob o meu teto, me deu um neto,
e era tudo mentira. Você olhou na nossa cara por 20 anos, e mentiu. Minha mãe se encolheu a cada palavra. Cida, eu posso explicar. Explicar, meu avô Mário falou pela primeira vez, e a sala inteira pareceu ficar mais fria. Ele não gritou. Sua voz era calma, quase normalmente serena, o que a tornava 1000 vezes mais assustadora. Não há nada para explicar. Há apenas a verdade e a mentira. E nós vivemos na sua mentira por 2 décadas. Você desonrou o meu filho. Você desonrou o nome da nossa família dentro da nossa própria casa. Ele caminhou até a porta, abrindo-a. Ele olhou para o meu tio Ricardo, que estava parado do lado de fora, parecendo um réu esperando a sentença. Ricardo, disse meu avô, com aquela calma mortal, sua festa acabou. Pegue sua mulher e seus filhos e vá para casa. E amanhã, você vai pedir perdão de joelhos ao seu irmão. Então, seu olhar varreu os poucos familiares que ainda estavam ali, chocados. A festa acabou para todos, ele anunciou, e ninguém ousou contestar. Foi como assistir a um general dispensando suas tropas. Em minutos, o som de carros partindo era o único ruído que vinha de fora. Nesse meio tempo, outra figura entrou na sala. Minha tia Sônia, a irmã da minha mãe. Ela viu o estado da minha mãe, a fúria congelada no rosto dos meus avós, meu pai destruído no sofá, e entendeu tudo. Sem dizer uma palavra aos meus avós, ela foi até minha mãe e a abraçou. Vamos embora, Lúcia, eu te levo. Ela sussurrou. Minha mãe, pela primeira vez, se agarrou a alguém, chorando convulsivamente no ombro da irmã. Tia Sônia lançou um olhar para os meus avós, um olhar que não era de desafio, mas de tristeza e lealdade à irmã dela. As linhas de batalha estavam sendo traçadas ali, na nossa frente. A família da minha mãe de um lado, a do meu pai do outro. E eu? Eu estava numa ilha, um território de ninguém. Enquanto minha tia guiava minha mãe para fora, o olhar do meu avô Mário finalmente caiu sobre mim. Ele me olhou por um longo tempo. Não havia raiva em seus olhos. Havia algo muito pior, confusão. Era como se ele não soubesse mais quem eu era. Eu não era mais o netão dele, o garoto para quem ele ensinou a pescar. Eu era uma complicação, um problema, um lembrete vivo da maior humilhação que a família dele já tinha sofrido. Ele não disse nada, apenas desviou o olhar e voltou sua atenção para o filho. Minha avó nem sequer olhou na minha direção. Para ela, naquele momento, eu era invisível. Eu era a arma do crime, e ela não conseguia me encarar. Depois que minha mãe e minha tia saíram, meus avós ficaram por mais alguns minutos. Minha avó tentou fazer meu pai beber um copo de água com açúcar. Ele não reagiu. Ele continuava na mesma posição, um homem transformado em estátua de dor. Por fim, eles também se foram, prometendo voltar na manhã seguinte. A porta se fechou e, pela primeira vez, a casa ficou em silêncio absoluto. Um silêncio pesado, doentio. O sol já tinha se posto, e a sala estava mergulhada na escuridão, exceto pela luz pálida de um poste que entrava pela janela. Ficamos só eu e ele. Eu, o filho da mentira, e ele, o pai traído. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Cada segundo que passava aumentava a distância entre o sofá onde ele estava e o lugar perto da porta onde eu tinha fincado meus pés. O herói da minha vida estava a menos de 5 metros de mim, e eu nunca o tinha sentido tão longe. Eu não sei quanto tempo ficamos naquele silêncio. 5 minutos? Meia hora? O tempo tinha perdido sentido. Cada segundo se esticava, denso e pesado, preenchido pelo som da respiração trêmula do homem no sofá e pelas batidas descontroladas do meu próprio coração. A casa, antes um santuário de barulho e vida, agora era um mausoléu. Os fantasmas das risadas de horas atrás ainda pareciam ecoar pelos cantos, zombando de nós. Eu queria falar, queria gritar, chorar, pedir desculpas por um crime que eu não cometi. Queria correr até ele, abraçá-lo e dizer que nada tinha mudado. Mas tudo tinha mudado. A verdade era um veneno que tinha sido injetado na corrente sanguínea da nossa família, e eu podia senti-lo correndo pelas minhas veias, reescrevendo cada memória, cada momento que tivemos. Aquele primeiro pedaço de picanha que ele sempre me dava, era por amor ou por culpa. A preocupação dele quando eu ficava doente, era instinto de pai ou uma penitência silenciosa. Minha mente era um turbilhão. A imagem do meu tio Marcelo, o tio fantasma, se formava e se desfazia na minha cabeça. Tentei lembrar das poucas fotos que existiam dele. Um homem magro, de sorriso contido, com cabelo e olhos claros, como os meus. A semelhança estava lá, óbvia e gritante. E eu me odiei por nunca ter percebido. Ou talvez eu nunca quis perceber. Finalmente, Roberto se mexeu. O som que ele fez foi o de um homem velho se levantando, um gemido de esforço que parecia vir da alma. Ele não acendeu a luz. Ficou de pé na penumbra, uma silhueta alta e curvada pela dor. Ele se virou para mim. Há quanto tempo você sabe?
A voz dele saiu como cascalho. A pergunta me atingiu como um tapa. Era a pergunta que eu mais temia. Porque nela estava contida a possibilidade de eu ser cúmplice, de eu também tê-lo traído. Eu não sabia. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, quase desesperada. Eu juro por Deus, eu descobri hoje, junto com você, na hora que o tio Ricardo falou. Eu juro. Ele ficou me encarando no escuro. Eu não conseguia ver seus olhos, mas podia sentir o peso do seu olhar me atravessando. Ele estava procurando qualquer sinal de mentira. Depois de uma eternidade, ele suspirou, um som longo e trêmulo, e pareceu acreditar em mim. Seu primeiro dente, ele disse, a voz distante, como se estivesse falando para si mesmo, caiu no meu colo. Você estava assistindo o desenho, deu uma risada e o dente simplesmente caiu na minha perna. Você chorou, achou que tinha quebrado a boca, e eu te acalmei. Eu te disse que a fada do dente ia trazer uma moeda. Ele fez uma pausa, a respiração pesada. Quando você quebrou o braço, na 5ª série, eu dormi naquela poltrona de hospital do seu lado. Sua mãe teve que ir para casa. Estava exausta, mas eu fiquei a noite inteira. Eu segurei sua mão porque você estava com medo do gesso. Eu lembrava de tudo, cada detalhe, e cada memória que ele desenterrava era uma facada no meu peito. O tipo sanguíneo, ele continuou, a voz quebrando. Uma vez o médico perguntou seu tipo sanguíneo, numa consulta de rotina, e sua mãe ficou nervosa. Ela disse que não lembrava de cabeça, que precisava olhar na sua carteira de vacinação. Eu achei estranho, mas deixei pra lá. Ela sempre foi tão boa em desviar, em criar pequenas cortinas de fumaça. Ele começou a andar pela sala, as mãos na cabeça, como se tentasse conter uma explosão. Como eu não vi? 20 anos, e eu não vi. Eu sou um idiota cego e feliz que vivia numa casa de mentira, com uma família de mentira. Não fala isso, eu gritei, a dor dele se tornando a minha. Não era de mentira. O que eu sinto por você não é mentira. Ele parou e se virou para mim de novo. A raiva no rosto dele não era para mim, era para o mundo, para a vida, para a mulher que o traiu. E o que você sente, garoto? Hein? O que você sente agora que sabe que eu não sou nada seu? Que o seu pai de verdade é o seu tio, o irmão da sua mãe? Que aberração é essa? O que nós somos agora? A pergunta pairou entre nós. O que nós éramos? O alicerce da minha identidade tinha sido pulverizado. Se ele não era meu pai, eu não era o filho dele. Se eu não era o filho dele, quem diabos eu era? Eu não sei, admiti. E as lágrimas que eu estava segurando finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu não sei quem eu sou. Se você não é meu pai, o que você é para mim? Essa era a pergunta de $1 milhão. A pergunta que definiria o resto das nossas vidas. Roberto ficou parado, respirando fundo, o peito subindo e descendo. A fúria pareceu se esvair, deixando para trás apenas um cansaço infinito. Ele caminhou até mim, lento, e parou na minha frente. Pela primeira vez, ele estendeu a mão e a colocou no meu ombro. O toque era hesitante, mas firme. Eu não sei o que a sua mãe fez, ele disse, a voz baixa e rouca, mas clara como cristal. Eu não sei os detalhes sujos, não sei por que ela mentiu. E agora, olhando para trás, eu tenho medo de descobrir. Eu não sei quem é o seu pai biológico. E quer saber? Eu não dou a mínima. Ele apertou meu ombro. Mas eu sei de uma coisa. Fui eu que te ensinei a chutar uma bola. Fui eu que te ajudei com a lição de matemática que você odiava. Fui eu que te dei o seu primeiro carro e quase morri de medo na primeira vez que você saiu com ele sozinho. Fui eu que te vi crescer, cada centímetro. Seus olhos, agora visíveis na penumbra, estavam vermelhos e inchados, mas cheios de uma convicção feroz. Sangue é só um detalhe, tinta numa certidão de nascimento. O que a gente construiu, dia após dia, por 20 anos, isso é outra coisa. Isso é real, pelo menos para mim. Foi real. Ele engoliu em seco. A mentira é dela, não sua. O erro foi dela, não seu. Você não tem culpa de nada. Você é a única vítima nessa história, além de mim. Você é meu filho. A última frase saiu com um esforço tremendo, mas era a verdade mais sólida que restava em meio aos escombros. Então ele me puxou para um abraço. Não foi um abraço de consolo. Foi um abraço desajeitado, de dois homens quebrados. Os ombros dele tremiam contra o meu rosto, e eu me agarrei a ele como se fosse a única coisa real que restava no universo. Nós não éramos mais pai e filho da maneira simples e feliz de antes. Éramos algo diferente. Éramos sobreviventes. E ali, no escuro, abraçados no meio da nossa vida destruída, a primeira aliança foi forjada. O primeiro lado foi escolhido. Era eu e ele, contra todo o resto. O abraço eventualmente se desfez, mas não a aliança. Ficamos ali, no escuro, respirando mesmo a rarefeito. Pela primeira vez desde que a bomba explodiu, eu não me senti completamente sozinho. Havia outra pessoa no meu barco furado,
e era o único homem que eu já tinha chamado de pai. Ele se sentou no braço do sofá, e eu me sentei no chão, encostado na parede. Não falamos nada. As palavras pareciam pequenas e inúteis diante da magnitude da nossa nova realidade. Então, o silêncio foi estraçalhado. O som agudo e insistente do meu celular tocando na mesinha de centro pareceu um alarme de incêndio. Nós dois olhamos para o aparelho, a tela iluminando a escuridão com um nome que, até ontem, me trazia conforto. Mãe. Meu corpo inteiro se retesou. Era ela, a arquiteta da nossa ruína, ligando para a cena do crime. Meu primeiro instinto foi ignorar, deixar tocar até cair na caixa postal. Que direito ela tinha de invadir esse momento frágil de entendimento que eu e Roberto estávamos construindo? Olhei para ele. Roberto viu a minha hesitação, viu a guerra nos meus olhos. Ele, o homem mais traído de todos, fez um gesto com a cabeça, um aceno quase imperceptível, que dizia: você decide. Ele estava me dando a escolha. Estava me tratando não como uma criança que precisava de proteção, mas como um homem que tinha o direito de ouvir a sua própria sentença. Com a mão tremendo, peguei o celular e atendi. Alô? Minha voz saiu como um sussurro. Do outro lado da linha, o som de um colapso. Um choro desesperado, gutural, que mal a deixava respirar. Filho, meu filho, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Era a voz da minha mãe, mas distorcida pela histeria. Mãe, foi tudo o que consegui dizer. Eu te amo tanto, meu amor. Você é a minha vida. Ela continuou, as palavras tropeçando umas nas outras. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis te machucar. Nunca. Eu ia contar. Eu juro que eu ia. Um dia, quando você estivesse mais velho, mais maduro, eu só não sabia como. Como? A raiva começou a borbulhar no meu peito, quente e amarga. Como? Mãe? Ou quando? Quando Roberto morresse. Quando você estivesse no seu leito de morte. 20 anos. Você olhou na minha cara e mentiu por 20 anos. Não era mentira. Ela gritou em meio ao choro. O meu amor por você nunca foi mentira. Nunca. Mas a minha vida era. A minha identidade. Quem eu sou? Mãe? Me diz. Eu sou filho de quem? Você é meu filho. Ela soluçou. Meu e do Roberto. Foi ele que te criou. Não uso o nome dele. Eu explodi, e vi Roberto fechar os olhos, a mandíbula travada. Você não tem esse direito. Não depois do que você fez com ele. Por quê? Eu só quero saber o porquê. Houve uma pausa do outro lado, preenchida por soluços e por uma outra voz, mais calma, a da minha tia Sônia, dizendo: respira, Lúcia, se acalma. Então, minha mãe voltou, a voz um pouco mais controlada, mas ainda quebrada. Eu era uma menina. Filho, eu tinha 21 anos. Eu era nova, era idiota. Ela começou a contar, e eu me preparei. A história dela estava vindo. Seu pai, o Roberto, nós tínhamos acabado de ficar noivos, mas tivemos uma briga horrível. Uma briga por ciúmes, uma besteira. Ele terminou tudo. Disse que não queria mais casar. Eu fiquei destruída. Meu mundo acabou. Ela respirou fundo. O Marcelo, meu irmão, ele estava na cidade para o nosso noivado. Ele ia embora no dia seguinte. Ele me viu chorando. Ficou para me consolar. Nós bebemos demais. Eu estava tão vulnerável, tão carente. E ele se aproveitou disso. Foi uma noite. Um erro nojento e horrível que eu me arrependi no segundo em que aconteceu. A imagem que ela pintou era feia, desesperada. Mas a justificativa só piorava tudo. Na semana seguinte, o Roberto voltou. Me pediu perdão. Disse que me amava, que tinha sido um idiota. Nós fizemos as pazes. E eu enterrei aquela noite. Enterrei fundo. Rezei para esquecer. Mas um mês depois, eu descobri. Eu estava grávida. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Eu podia imaginá-la revivendo aquele pânico. Eu entrei em desespero total. Eu contei para Sônia, e ela foi a única que soube. Eu pensei em contar para o Roberto, mas eu sabia que seria o nosso fim. E eu o amava. E ele ficou mas tão feliz com a notícia da gravidez. Ele chorou de alegria. Ele começou a planejar o seu quarto, a escolher nomes, e eu fui fraca. Eu escolhi a felicidade dele em vez da verdade. Eu escolhi construir a nossa família em cima de uma rachadura, e rezei todos os dias para que o chão nunca cedesse. Foi um erro, filho, o maior erro da minha vida. Mas foi um erro que eu cometi por amor. Por amor a quem? Mãe? Perguntei, a voz fria. A você mesma? Por que não foi por amor a mim, que vivi sem saber quem eu sou? E com certeza não foi por amor ao Roberto, que você enganou por metade da vida dele. Você não entende. Ela começou a chorar de novo. E o Marcelo, o meu pai? Cuspi a palavra, e ela soou como veneno. Ele sabe de mim? Ele sabia esse tempo todo e simplesmente sumiu. O silêncio foi a resposta. Então, a voz que veio não era mais a da minha mãe, era a da minha tia Sônia. Léo, sou eu.
Sua tia. A voz dela era calma, firme. Sua mãe não tem condições de falar. Escuta. O Marcelo sabe. Sua mãe contou para ele na época. E foi uma decisão dos dois que ele se afastasse. Para não destruir a família. Para te proteger. Me proteger? Ele me abandonou. Vocês todos mentiram para mim. Você sabia, tia? Você olhava para mim nas festas de Natal. Me dava presente de aniversário. E você sabia o tempo todo. Eu sabia. Ela admitiu. Sem hesitação. E eu guardei o segredo da minha irmã. Porque ela é a minha família. E eu faria qualquer coisa por ela. Eu sei que você está com raiva. E você tem todo o direito. Mas a sua mãe te ama mais do que tudo no mundo. Ela só cometeu um erro terrível há muito tempo. Era isso. O lado dela. Uma história de erro, medo e amor distorcido. Uma aliança de irmãs para manter um segredo que apodreceu a nossa família por dentro. Eles se protegeram. E no processo, destruíram a todos nós. Eu não consigo. Eu disse, a exaustão finalmente me atingindo como uma onda. Eu não consigo ouvir mais nada. Não me liga mais. Por favor, me deixe em paz. E sem esperar resposta, eu desliguei. Joguei o celular no sofá como se ele queimasse. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Olhei para Roberto. Ele tinha ouvido cada palavra através do viva voz. Seu rosto era uma máscara de pedra. Eu ouvi essa mesma história. Ele disse, a voz vazia, a parte da briga horrível por ciúmes. Eu só não sabia do epílogo. Ele deu um sorriso sem humor, pelo menos agora. 30 anos depois, eu sei o resto da história. O telefone da minha mãe. A história dela não tinha criado uma ponte, tinha apenas cavado o abismo entre os dois lados de forma ainda mais profunda. Agora, a fratura era definitiva. A noite não existiu. Não houve sono, apenas um estado de dormência, de exaustão mental tão profunda que o corpo se recusava a desligar. Eu não sei se Roberto dormiu. Em algum momento da madrugada, ele subiu para o quarto e eu fiquei no sofá, olhando para o teto, vendo o replay da minha vida inteira passar pelos meus olhos, agora com uma narração completamente diferente. Cada eu te amo da minha mãe, cada gesto de carinho, agora parecia ter um asterisco, uma nota de rodapé que eu nunca tinha conseguido ler. O sol nasceu, indiferente ao nosso apocalipse particular. A luz da manhã que entrou pela janela da sala revelou a cena do desastre da noite anterior, copos esquecidos, guardanapos amassados no chão, o cheiro de festa azedando no ar. Era como acordar em um campo de batalha no dia seguinte ao combate. Por volta das 8 da manhã, a campainha tocou. Roberto desceu as escadas. Ele tinha trocado de roupa, mas seu rosto parecia o de um homem que tinha atravessado um deserto. Ele abriu a porta. Eram meus avós paternos. Como prometido, minha avó Cida não entrou de mãos vazias. Ela trazia uma garrafa térmica de café e um saco de pão fresco. Era um gesto tão trivial, tão normal, que beirava o absurdo. Ela marchou até a cozinha, ignorando a bagunça, e começou a arrumar a mesa do café da manhã como se fosse uma segunda-feira qualquer. Mas seu rosto era uma máscara de determinação. Ela não estava ali para chorar. Estava ali para acomodar. Sentem-se, os dois. Ela ordenou, e sua voz não admitia recusa. Vocês vão tomar café. Vão comer. A vida não para porque aquela mulher decidiu implodir o mundo de vocês. Meu avô Mário não disse nada. Ele se sentou à mesa, o rosto fechado, e começou a ler o jornal que trouxe debaixo do braço. Mas seus olhos não se moviam pelas linhas. Era um ato de normalidade forçada, uma tentativa de fingir que a estrutura da família ainda estava de pé. Enquanto minha avó nos servia, ela falava, e suas palavras eram como decretos. Eu passei a noite em claro, pensando, ela disse, colocando uma xícara de café na frente de Roberto. Ela não pisa mais o pé nesta casa. Nunca mais. Eu vou ligar para a Sônia hoje e mandar que ela venha buscar as coisas da irmã. Roupas, sapatos, o que for. Quero tudo que pertence a ela fora daqui até o fim do dia. Esta casa é do meu filho, não é mais dela. Roberto, que olhava fixamente para o fundo da xícara, não protestou. Ele apenas absorvia as ordens. E ela também não pisa mais na minha casa, continuou vó Cida, o olhar faiscando. Os almoços de domingo, o Natal, o Ano Novo. Lúcia está banida, excomungada. Ela fez a escolha dela há 20 anos. Agora vai viver com as consequências. Foi meu avô quem me trouxe para o centro da conversa. Ele dobrou o jornal, colocou-o metodicamente ao lado do prato e se virou para mim. Seu olhar era intenso. Sério, Léo, ele disse, usando meu apelido pela primeira vez desde a noite anterior. Venha aqui. Eu me levantei e o segui até a varanda dos fundos, o palco do crime. Ele fechou a porta de vidro atrás de nós. Escuta bem o que eu vou te dizer, garoto, ele começou, a voz grave. O que aquela mulher e o irmão dela fizeram é uma sujeira que não tem nome, uma traição nojenta. Mas você não é a sujeira. Você é só um garoto que foi enganado a vida inteira.
tanto quanto Roberto. Para mim, ele fez uma pausa, me olhando no fundo dos olhos. Você continua sendo meu neto. O sangue que corre aí não apaga a vida que nós vivemos. Não apaga as pescarias, os jogos de futebol, nada disso. Eu senti um alívio tão profundo que minhas pernas fraquejaram. Ele estava me aceitando, e o mais dele era duro como uma parede. Você precisa entender a nossa posição. A sua mãe, para esta família, acabou. Ela não existe mais. Ela é uma estranha. Nós vamos te apoiar. Vamos cuidar de você e do Roberto. Mas não vamos tolerar nenhuma ponte com o outro lado. Nenhuma conversa escondida. Nenhuma visita. Você está conosco? Ou não está? Entendido? Era uma declaração de guerra. E um ultimato. Eu não estava sendo apenas aceito. Estava sendo recrutado. Engoli em seco e assenti. Entendido. Mal tínhamos voltado para dentro quando a campainha tocou de novo. Era meu tio Ricardo. Ele estava sóbrio, pálido, com olheiras profundas. Parecia um condenado caminhando para a forca. Ele entrou e não ousou olhar para ninguém, apenas para o irmão. Roberto. Ele começou, a voz trêmula. Irmão, me perdoa. Eu não tenho desculpa. Eu fui um canalha, um bêbado, um lixo. Eu explodi a sua vida por causa de uma briga idiota e de uma garrafa de uísque. Me perdoa. Pelo amor de Deus, todos nós esperamos pela reação de Roberto. Eu esperava gritos, acusações, talvez até violência. Mas o homem que meu pai era tinha morrido na noite anterior. O que sobrou era uma casca vazia. Roberto levantou os olhos da xícara e olhou para o irmão. Um olhar sem emoção, sem raiva, sem nada. A culpa não é sua, ele disse. E a sala inteira prendeu a respiração. Você só abriu a porta. O monstro já estava dentro de casa há 20 anos. Você só ligou a luz. Ele desviou o olhar. Eu não tenho energia para sentir raiva de você, Ricardo. Minha cota de raiva já tem dona. Agora, por favor, me deixe em paz. Foi uma absolvição e uma dispensa. Tudo na mesma frase. Meu tio Ricardo começou a chorar. Um choro silencioso e aliviado. Minha avó foi até ele e o abraçou. Aquele gesto selou tudo. O círculo estava fechado. Eles estavam ali, na minha sala de estar. Meu pai traído. Meus avós paternos. Meu tio perdoado. Uma unidade de crise. Uma família fraturada, mas unida em torno de uma única e inabalável verdade. Lúcia era inimiga. E eu, por sangue, era filho dela. Mas por decreto, agora, eu pertencia a eles. Eu estava do lado de dentro dos muros que eles estavam erguendo. E do lado de fora, a minha mãe e toda a sua história tinham acabado de ser deixadas para morrer. Os dias que se seguiram foram surreais. Nossa casa, antes o epicentro da vida social da família, virou uma fortaleza de silêncio. Roberto mal saía do quarto. Meus avós paternos se tornaram a guarda do castelo, controlando as ligações, filtrando as visitas, garantindo que a influência tóxica do outro lado não nos alcançasse. Minha tia Sônia cumpriu a ordem e veio buscar as coisas da minha mãe, mas em um horário combinado em que eu e Roberto não estávamos em casa. Foi um expurgo silencioso e eficiente. Eu cheguei em casa e o armário do quarto dos meus pais estava meio vazio. O perfume da minha mãe não estava mais no banheiro. Era como se ela tivesse sido apagada, e a ausência dela era mais barulhenta do que qualquer briga. Nesse novo regime, as pessoas eram claramente divididas entre aliados e inimigos. Mas eu estava prestes a descobrir que, numa guerra como essa, existem outras facções. A primeira a se manifestar foi a dos neutros, e o embaixador deles era meu primo, Lucas. Ele era filho da minha tia Carla, a esposa do tio Ricardo. Tinha uns 3 anos a mais que eu e sempre foi o bom moço da família, o cara que se dava bem com todo mundo. Ele me mandou uma mensagem. E aí, cara, podemos tomar um café? Preciso falar com você. Eu hesitei. Falar com qualquer um que não estivesse dentro do nosso círculo fechado parecia uma traição, mas a curiosidade, e talvez um resquício de esperança de que o mundo não estivesse completamente louco, me fez aceitar. Nos encontramos em uma padaria no meio do caminho entre nossas casas, um território neutro. Cara, eu sinto muito por tudo isso, ele começou, parecendo genuinamente arrasado. Meu pai foi um babaca sem tamanho, não tem nem o que dizer. Ele só disse a verdade, respondi. A frase de Roberto já tendo virado meu mantra. Eu sei. E o que a tia Lúcia fez é indefensável. Ele concordou rapidamente. Mas, e agora? Vocês vão simplesmente parar de se falar para sempre? Volmário decretou o fim da tia Lúcia, e todo mundo tá agindo como se ela tivesse morrido. Isso não é bizarro para você. Bizarro foi viver 20 anos numa mentira. Lucas, o que está acontecendo agora é só a consequência. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu entendo a raiva, de verdade. Mas, cara, a gente é uma família. A gente cresceu junto. Natal, Ano Novo, todas as festas,
Você vai mesmo jogar tudo isso fora? A tia Lúcia te ama. Ela pode ter errado de um jeito catastrófico, mas ela não é um monstro. Ela tá destruída. A tia Sônia disse que ela não para de chorar, não come direito. Cada palavra dele, apesar de bem intencionada, era como um pequeno prego sendo martelado na minha cabeça. Ele não entendia. Ele não podia entender. Para ele, era um drama familiar. Para mim, era a dissolução da minha realidade. Você não entende, Lucas. Eu disse, a voz mais dura do que eu pretendia. Você não viu o Roberto naquela noite. Você não viu um homem de 50 anos chorar como uma criança porque a vida dele inteira era uma piada. Você quer que eu tenha pena dela? Eu não consigo. Toda a minha pena, toda a minha energia, está sendo gasta com ele. Então, não me peça para ser razoável. Não me peça para ser o adulto. Pela primeira vez na vida, eu não quero ser. O rosto de Lucas se encheu de decepção. Ele achou que viria com um discurso de paz e amor e consertaria o mundo. Mas o mundo estava quebrado demais. Eu só acho que o ódio não vai levar a lugar nenhum, ele disse, baixo. Talvez não, respondi. Mas por enquanto, é a única coisa que faz sentido. Eu fui embora daquele café me sentindo ainda mais isolado. A neutralidade do meu primo, a sua tentativa de ser justo com os dois lados, soou aos meus ouvidos como uma defesa da minha mãe. E no nosso novo mundo, defender o inimigo era o mesmo que trair. Se os neutros eram frustrantes, os oportunistas eram simplesmente nojentos. E o rei deles era o meu outro tio paterno, Sérgio. Ele sempre foi o irmão mais ressentido, o que vivia na sombra do sucesso de Roberto nos negócios. Eles eram sócios em uma pequena construtora, um negócio que meu avô começou e passou para os filhos. Tio Sérgio apareceu lá em casa 2 dias depois do café com Lucas, com um falso ar de solidariedade. Ele me deu um abraço desconfortável e foi direto para Roberto, que estava na sala, assistindo a um jogo de futebol sem realmente ver. Meu irmão, que barra, disse tio Sérgio, sentando-se. Eu vim assim que soube. É inacreditável o que aquela cobra fez com você. Uma vida inteira de engano. Se precisar de qualquer coisa mesmo, eu tô aqui. Roberto apenas assentiu, os olhos fixos na TV, e pensando nisso, continuou meu tio, mudando o tom para algo mais sério, mais confidencial. A gente precisa ser prático, pensar no futuro, proteger o que é nosso. Roberto franziu a testa. Proteger o quê? A empresa, Roberto. A construtora, disse Sérgio, baixando a voz. A Lúcia, ela tem uma parte das suas cotas, não é? Pelo regime de casamento. Com essa quebra de confiança, com essa traição, não tem como ela continuar tendo qualquer participação na empresa. Imagina se ela exige a parte dela? E se ela resolve vender para um concorrente? E se o outro lá, ele não teve coragem de dizer o nome de Marcelo, resolve se meter? A gente precisa se blindar, irmão. Juridicamente, temos que tirar o nome dela de tudo. É uma questão de segurança para nossa família. Eu fiquei olhando para a cena, enojado. Meu tio estava usando a maior tragédia da vida do irmão como uma alavanca para uma manobra empresarial. Ele estava chutando minha mãe para fora dos negócios não por uma questão de honra, mas para consolidar o próprio poder, talvez até aumentar sua participação. Era a hiena chegando para se alimentar da carcaça antes mesmo que o leão tivesse terminado. Roberto, em seu estado de vulnerabilidade, parecia considerar. Eu não sei, não tenho cabeça para isso agora, Sérgio, mas é agora que a gente tem que agir, ele insistiu. Enquanto o sangue tá quente, eu posso ligar pro advogado da empresa amanhã mesmo. A gente resolve isso rápido. É o melhor para todos nós. Aquela cena me mostrou uma nova faceta da ruína. Não era só sobre sentimentos feridos e corações partidos. Era sobre poder, dinheiro e velhos ressentimentos. A crise não tinha apenas dividido a família em pró-Lúcia e pró-Roberto. Tinha revelado a verdadeira natureza de cada um, os pacificadores, os generais, os juízes e o pior de todos, os aproveitadores. Naquela noite, eu entendi que a mentira da minha mãe não tinha apenas quebrado a nossa pequena família nuclear, tinha detonado uma bomba de nêutrons no seio da família inteira, deixando os prédios de pé, mas matando qualquer alma que vivesse dentro deles. E o caos estava só começando. Passaram-se 3 semanas, 3 longas semanas de uma nova rotina insuportável. A casa era um vácuo. Roberto ia para a empresa, voltava, comia em silêncio e se trancava no quarto. Nossos diálogos eram monossilábicos, não por falta de afeto, mas porque qualquer assunto mais profundo nos levaria de volta ao buraco negro que tinha engolido nossas vidas. A guerra entre as famílias se tornou fria. Não havia mais gritos ou confrontos, apenas um silêncio polar, com o lado paterno formando um bloco de gelo impenetrável. Mas o silêncio, para mim, era enlouquecedor. Eu tinha um nome, Marcelo, e uma história fragmentada e nojenta, mas eu não tinha um rosto, não tinha uma voz. A outra metade do meu DNA era um fantasma,
E esse fantasma me assombrava todas as noites. Eu precisava saber mais. Precisava entender quem era o homem cuja única contribuição para minha existência tinha sido detonar uma bomba e desaparecer. Minha investigação começou da maneira mais óbvia e patética possível para um cara da minha idade, na barra de busca de uma rede social. Numa madrugada, trancado no meu quarto, digitei Marcelo e o sobrenome de solteira da minha mãe. Vários perfis apareceram. Rolei por dezenas de rostos estranhos, sentindo um calafrio a cada clique. E então, eu o encontrei. O perfil era quase inativo. A foto de perfil era antiga, de baixa qualidade, mostrando um homem de uns 30 e poucos anos sorrindo num barco, o sol estourando a imagem. Mas não havia dúvida. Era como olhar para uma versão mais velha e mais desgastada de mim mesmo. O formato dos olhos, a linha do maxilar, o jeito que o cabelo caía na testa. Eu fiquei encarando aquela foto por minutos, o coração martelando no peito. Era ele. O perfil era um beco sem saída. Poucas fotos públicas. A maioria de paisagens do sul do país. A cidade listada era Florianópolis. Nenhuma postagem recente. Ele continuava sendo um fantasma, só que agora um fantasma com um rosto. E o rosto era o meu. Eu precisava de mais. Precisava de alguém que não estivesse envolvido na guerra atual. Alguém que lembrasse do passado antes dele ser reescrito. E então, um nome surgiu na minha mente. Tia-avó Neuza, a irmã mais velha da minha avó materna já falecida. Uma senhora de quase 80 anos que morava em Petrópolis e que, por sua distância e idade, raramente participava das intrigas familiares. Ela era guardiã das histórias antigas. Num sábado de manhã, tomei uma decisão. Menti para Roberto. Disse que ia para a casa de um amigo estudar para uma prova. Em vez disso, peguei um ônibus para a Serra. Foi a primeira vez que agi pelas costas do nosso círculo fechado. Eu estava em território inimigo, caçando informações sobre o homem que eles mais odiavam. A casa da tia Neuza cheirava a lavanda e a bolo de fubá. Ela me recebeu com uma surpresa genuína, seguida de um olhar astuto que dizia que ela sabia que eu não estava ali só para uma visita social. Você está com o olhar do seu avô quando ele estava preocupado, ela disse, me servindo um café forte. Desembucha, menino. O que te traz aqui? Fugindo da confusão lá de baixo. Não havia como ser sutil. Tia, comecei, a voz um pouco trêmula. Eu preciso saber sobre o meu tio Marcelo. Ela suspirou, um suspiro longo e cansado, como se esperasse por aquela pergunta há 20 anos. Não se mexe em vespeiro, meu filho. O que está feito? Está feito. Eu não estou aqui para mexer. Estou aqui para entender. Eu insisti, me inclinando para a frente. Eu já sei a verdade. Eu sei que ele é meu pai biológico. O que eu não sei é, como? Por quê? Por que ele sumiu? Todo mundo trata como um monstro, um aproveitador. Era isso que ele era. Tia Neuza olhou pela janela, para as samambaias que pendiam na varanda. Ninguém é uma coisa só nesta vida, Léo. Monstros e santos só existem nas novelas. Ela tomou um gole de café. O seu tio Marcelo, ele nunca foi fácil. Era o oposto da sua mãe. Enquanto a Lúcia era quieta, ajuizada, ele era um cometa. Intenso, charmoso, mas imprudente. Vivia se apaixonando e quebrando a cara, fazendo dívidas e sumindo. Ele e a sua mãe, eles tinham uma ligação estranha. Eram muito apegados, quase cúmplices. Demais, na minha opinião. Ela fez uma pausa, organizando as memórias. Na época em que sua mãe ficou noiva do Roberto, que era visto por todos como o partido perfeito, o Marcelo estava no fundo do poço. Ele tinha acabado de levar um fora da mulher que ele jurava ser o amor da vida dele. E a sua mãe, pelo que ela me contou anos depois, numa das poucas vezes que tocou no assunto, ela estava em pânico com o casamento. Amava o Roberto, mas tinha medo da vida adulta, da responsabilidade. A tal briga que eles tiveram e que fez o Roberto terminar o noivado por uma semana, deixou ela em frangalhos. Ela se virou para mim. O que aconteceu naquela noite não foi um monstro se aproveitando de uma vítima. Foi um encontro de dois desesperados. Dois irmãos que se apoiaram um no outro da pior maneira possível. Foi uma noite de bebida, choro e uma estupidez gigantesca. Uma traição a tudo e a todos, inclusive a eles mesmos. A história dela não era mais limpa, mas era mais complexa, mais humana. E por que ele foi embora? Perguntei, a voz baixa. Ah, meu filho. Ela sorriu com tristeza. Essa é a parte que a sua mãe talvez nunca te conte. Quando ela descobriu a gravidez e contou a ele, o pânico se instalou na família. Sua avó, que Deus a tenha, ficou fora de si. O Roberto já tinha voltado. O casamento estava de pé. A solução, para eles, era óbvia. O escândalo precisava ser enterrado. E o Marcelo era o escândalo. Meu estômago revirou. O que a senhora quer dizer? Não foi só uma decisão dele se afastar para proteger a família. Ela disse, a voz firme. Foi uma ordem. Sua avó e seu avô maternos deram um dinheiro a ele,
para que ele recomeçasse a vida em outro estado. Foi um exílio. Eles o mandaram embora para salvar o casamento da filha com o bom partido. Eles escolheram o noivo rico em vez do filho problemático. Todos eles foram cúmplices no encobrimento. A sua mãe, os seus avós, e o Marcelo, que foi fraco o bastante para aceitar e sumir. A revelação me atingiu com a força de um soco. A mentira era ainda maior do que eu imaginava. Não foi um segredo guardado por uma mulher apavorada e seu irmão. Foi uma conspiração familiar, uma decisão calculada, com dinheiro envolvido, para pagar um erro e garantir um futuro confortável. Eu saí da casa da minha tia-avó com a cabeça girando. O fantasma agora tinha uma história trágica de fraqueza, exílio e cumplicidade. Meu pai biológico não era só um canalha, era um exilado. Minha mãe não era só uma mentirosa, era parte de uma conspiração. E meus avós maternos, que eu lembrava como figuras doces e gentis, foram os arquitetos de tudo. No ônibus de volta para casa, eu olhava pela janela, mas não via a paisagem. Eu via o rosto daquele homem na foto. O homem que foi pago para não ser meu pai. E pela primeira vez, a raiva deu lugar a uma outra coisa, um sentimento estranho e perigoso. A curiosidade de ouvir a história dele, a vontade de ficar cara a cara com o meu próprio fantasma. Passou mais um mês de silêncio, de rotina, de uma paz que parecia mais um armistício frágil do que uma calmaria verdadeira. Eu guardava para mim o que tinha descoberto sobre o exílio do meu tio, pai Marcelo. Aquele segredo era meu. Uma peça de um quebra-cabeça que eu não podia compartilhar com ninguém no meu lado da guerra. Minha aliança com Roberto continuava sendo a única coisa sólida na minha vida, um pilar fincado no meio do pântano, um pilar que eu acreditava ser feito de rocha pura. Eu estava enganado. A fissura começou a aparecer por causa do tio Sérgio e sua ganância. Ele continuava pressionando Roberto para resolver as questões da construtora, para expurgar legalmente o nome de Lúcia de qualquer documento. Numa tarde de terça-feira, Roberto, finalmente cedendo à pressão, me pediu um favor. Léo, faz uma coisa para mim, ele disse, parecendo exausto. Lá no meu escritório, na última gaveta do arquivo, tem uma pasta azul. É o contrato social original da empresa. O Sérgio tá me enchendo o saco. Precisa de uma cópia. Pega pra mim, por favor? Não tô com cabeça pra procurar nada. O escritório do meu pai era um território que eu raramente entrava. Era o seu santuário. Entrei e o cheiro de couro e papel antigo me atingiu. Fui até o arquivo de metal e abri a última gaveta. Estava cheia de pastas suspensas, organizadas em ordem alfabética. Mas no fundo da gaveta, atrás de tudo, havia uma caixa de sapatos. Uma caixa velha, empoeirada, que não pertencia ali. A curiosidade, essa coceira na alma humana, foi mais forte que eu. Olhei para a porta, certificando-me de que estava sozinho, e puxei a caixa. Não eram papéis da empresa. Eram coisas pessoais, fotos antigas, alguns cartões postais e um maço de cartas, amarradas com um elástico ressecado. As cartas não eram da minha mãe. A caligrafia era elegante, feminina, mas desconhecida. Eram endereçadas a Roberto, no endereço de um hotel em São Paulo, onde ele costumava ir para viagens de negócios. Comecei a ler a primeira, e meu estômago gelou. Meu amor, a cidade fica tão vazia quando você vai embora. Contei os dias para a sua próxima reunião. Mal posso esperar para ter você nos meus braços de novo. Com amor, sua para sempre, Helena. Havia dezenas delas, cartas apaixonadas, cheias de planos, de detalhes de encontros secretos, de fins de semana que, para mim, tinham sido apenas viagens de trabalho do papai. As datas cobriam um período de quase 2 anos. Eram de uns 10 anos atrás, quando eu tinha uns 9, 10 anos. No fundo da caixa, encontrei o que eu mais temia, uma foto. Roberto e uma mulher bonita, de cabelos escuros, abraçados em frente a uma paisagem que eu não reconheci. Os dois sorriam. Era um sorriso genuíno, feliz, o sorriso de um homem apaixonado. Eu me sentei no chão do escritório, as cartas e a foto espalhadas ao meu redor. O ar me faltava. A náusea subia pela minha garganta. O pilar de rocha da minha vida estava se esfarelando nas minhas mãos. O grande mártir, o homem traído, a vítima, também era um traidor. A fortaleza que construímos juntos naquela noite, a aliança de nós contra o mundo, era feita de vidro. Peguei as cartas, a foto, e desci as escadas. Roberto estava na mesma posição no sofá, olhando para a TV. Parei na frente dele. Ele me viu. Viu o que eu segurava nas mãos, e o pouco de cor que havia em seu rosto desapareceu. Ele sabia exatamente o que era aquilo. Eu estava procurando a pasta azul, eu disse, a voz saindo oca. E achei isso. Coloquei as cartas e a foto na mesinha de centro. O que é isso, Roberto? Ele não tentou mentir, não tentou se justificar. Ele apenas olhou para as provas da sua própria traição e suspirou, um som de pura derrota. Senta, Léo, ele disse,
a voz embargada. Eu não me sentei. Continuei de pé, como um promotor esperando a confissão do réu. Isso, ele começou, passando a mão pelo rosto. Foi o pior erro da minha vida. Depois de ter confiado na sua mãe, ele me contou tudo. Contou que, há uns 10 anos, o casamento deles estava morrendo. Eles viviam na mesma casa, mas eram dois estranhos. Brigas constantes, silêncios longos. E então, ele conheceu Helena. Foi um caso, no começo, mas se tornou algo mais. Ele se apaixonou, e por quase 2 anos, ele viveu uma vida dupla. Eu ia deixar a sua mãe, ele confessou, a voz baixa. Eu estava decidido. Eu não aguentava mais a mentira, o nosso casamento de fachada. Eu ia pedir o divórcio. Eu contei para ela. Eu prendi a respiração. Foi a pior noite da nossa vida. Ele continuou, olhando para o vazio. Gritamos, quebramos coisas. Eu disse que amava outra pessoa e que ia embora. E ela ficou desesperada. Ela chorou, implorou. Disse que eu não podia destruir a nossa família, destruir você. Ele fez uma pausa, e o que ele disse a seguir mudou tudo. Pela terceira vez na minha vida, eu estava irredutível. E então, no auge do desespero, ela usou a única arma que tinha, a arma que ela guardava há mais de uma década. Ela olhou para mim e disse, se você me deixar, se você trocar sua família por essa mulher, eu conto a verdade para o Léo. A verdade sobre ele. Sobre quem ele é de verdade. Você acha que ele vai te perdoar por ter escondido isso dele também? Na verdade, ela nunca tinha me contado. Mas naquela hora, ela deu a entender que eu sempre soube. Que eu era cúmplice. E no fundo, eu acho que eu sempre desconfiei. Mas nunca quis admitir. O queixo me caiu. Não foi uma revelação. Foi uma chantagem. Ela não usou isso para me prender, disse Roberto, a voz cheia de um cansaço milenar. Ela usou isso para me paralisar, para me lembrar que a nossa família já era uma farsa, e que se eu tentasse sair, ela explodiria tudo. Ela me fez escolher entre a minha felicidade e a sua, entre a liberdade e a sua proteção. Ele terminou o caso com Helena no dia seguinte, e ele e Lúcia fizeram um pacto silencioso. Um tratado de paz podre. Ela nunca mais tocou no nome de Helena, e ele nunca mais tocou no assunto da minha paternidade. Eles continuaram o casamento, não por amor, mas por medo. Um equilíbrio de terror, onde cada um tinha uma arma nuclear apontada para a cabeça do outro. O segredo dela, em troca do silêncio dele. Eu finalmente me sentei, as pernas bambas. A história toda era muito mais feia e triste do que eu imaginava. Não era uma simples história de traição. Era uma história de múltiplas traições, de segredos usados como moeda de troca, de uma família mantida unida não por amor, mas por chantagem mútua. Meu pai traído era também um pai infiel. Minha mãe mentirosa era também uma mulher chantageada e desesperada. Não havia santos nem demônios. Apenas dois seres humanos profundamente falhos, que se machucaram e se prenderam em uma teia de mentiras por 20 anos, e eu estava no centro de tudo. A raiva que eu sentia deu lugar a um vazio imenso. A guerra que a minha família paterna estava travando em nome da honra do meu pai agora parecia uma piada de mau gosto. Roberto, o rei traído, reinava sobre um castelo de vidro, fingindo não ver as rachaduras no chão que ele mesmo ajudou a criar. Eu ainda amava aquele homem sentado na minha frente, mas o herói tinha morrido, e eu, o soldado leal, percebi que estava lutando em uma guerra onde os dois lados já tinham perdido muito antes da primeira batalha sequer começar. Eu estava mais sozinho do que nunca. O conhecimento do segredo de Roberto não nos uniu, pelo contrário, criou um abismo silencioso entre nós. A nossa aliança, forjada na dor mútua, agora estava manchada pela complexidade da verdade. Nós vivíamos sob o mesmo teto, mas pisando em ovos. Ele, envergonhado por ter sido exposto. Eu, desiludido, sem saber em que acreditar. Aquele pilar em que eu me apoiava tinha se revelado oco, e o equilíbrio que eu mantinha era mais frágil do que nunca. Foi nesse clima de trégua armada que a próxima frente de batalha foi aberta. A guerra, até então, era sobre corações partidos e honra ferida. Agora, ela se tornaria sobre metros quadrados e folhas de balanço. Tudo começou com um envelope pardo, com o timbre de um escritório de advocacia, endereçado a Roberto. Eu o entreguei quando ele chegou do trabalho. Ele abriu, leu a única página contida ali, e seu rosto, que já vivia numa máscara de cansaço, pareceu desmoronar um pouco mais. Sem dizer uma palavra, ele me entregou a carta. Era uma notificação extrajudicial, formal, fria, um texto redigido por advogados, informando que a senhora Lúcia, minha mãe,
Havia contratado seus serviços para dar início ao processo de divórcio e a justa e legal partilha de bens adquiridos durante as 3 décadas de matrimônio. A carta listava as demandas de forma sucinta e brutal: a dissolução da participação societária dela na construtora, exigindo uma avaliação de mercado para a compra compulsória de sua parte pela outra parte, Roberto e sua família; a imediata colocação à venda do imóvel em que residíamos, com a partilha do valor em 50% para cada cônjuge; a abertura de todos os investimentos e contas conjuntas para devida divisão. Era a declaração de guerra mais educada e polida que eu já tinha visto. Minha mãe, através de seus advogados, estava deixando claro: vocês podem ter me apagado da história da família, mas não vão me apagar da história financeira. Roberto amassou o papel na mão. Ela quer a guerra. O Sérgio estava certo. E a guerra veio. Naquela mesma noite, uma reunião de emergência foi convocada na nossa casa. O Estado-Maior da família paterna se reuniu na sala de estar: Roberto, Volmário e tio Sérgio. Eu fiquei, como sempre, como um observador fantasma. Se eu achava que já tinha visto o pior lado da minha família, eu estava enganado. A dor e a raiva dos primeiros dias, por mais feias que fossem, ainda eram sentimentos puros. O que eu vi naquela noite foi diferente. Foi a transformação da dor em cálculo. Eu sabia. Eu avisei. Tio Sérgio andava de um lado para o outro, triunfante em sua própria profecia. Aquela mulher é uma mercenária, uma golpista. Passou 30 anos planejando isso. Agora que a casa caiu, ela quer o pagamento dela. Não podemos ceder um centímetro. Roberto, Volmário, como sempre, era a voz da estratégia fria. A raiva não ganha disputa judicial. Sérgio, a lei está do lado dela na partilha de bens. O nosso trabalho é garantir que ela leve o mínimo possível, o absolutamente mínimo. Ele se virou para Roberto. Vamos contratar o Dr. Bastos. Ele é o melhor advogado de direito familiar da cidade. Um tubarão. Ele vai revirar a vida dela. Procurar cada centavo que ela gastou no cartão de crédito nos últimos 5 anos. Vamos alegar que a traição dela, a mentira sobre a paternidade do Léo, causou danos morais e financeiros à empresa, à nossa imagem. Vamos arrastar isso por anos se for preciso. Vamos fazer essa guerra custar tão caro para ela que ela vai preferir aceitar um acordo de migalhas. Eu ouvi aquilo tudo e senti o meu sangue gelar. Eles não estavam falando da minha mãe, não da mulher que me criou, que fez meu jantar por 20 anos. Estavam falando de um inimigo abstrato, um oponente a ser esmagado, humilhado e financeiramente aniquilado. E tem mais uma coisa, disse meu avô, o olhar passando por mim por um segundo. Eu e sua avó vamos ao cartório amanhã, mudar os nossos testamentos. Vamos colocar tudo em nome dos filhos, especificar os netos nominais, garantir que, no futuro, nem ela nem a linhagem dela possam reivindicar qualquer coisa que seja nossa. A palavra linhagem me atingiu como um soco. Ele estava falando de mim, garantindo que, apesar de me aceitarem agora, o meu sangue bastardo não contaminaria a herança da família. Eu era aceito, mas com ressalvas, um aliado com prazo de validade. Eu olhava para Roberto, esperando que ele dissesse algo, que ele colocasse um freio naquela crueldade. Ele era a vítima principal, mas eu sabia que ele também era um traidor. Sabia que aquele casamento era uma farsa mantida por ambos. Mas ele ficou em silêncio, deixando o pai e o irmão planejarem a aniquilação da mulher com quem ele dividiu a vida. A culpa o tinha deixado fraco, passivo, um rei deposto em seu próprio conselho de guerra. Saí da sala, fui para a cozinha pegar um copo d'água e minhas mãos tremiam. Eu me encostei na pia, ouvindo as vozes que vinham da sala, falando de artigos de lei, de brechas, de estratégias de terra arrasada. Naquele momento, eu senti uma fagulha de compaixão pela minha mãe. Não perdão, mas compaixão. Ela tinha cometido um erro terrível, sustentado por uma mentira imperdoável. Mas a punição que estava sendo desenhada para ela na sala ao lado parecia desproporcional. Era um extermínio, e era motivado não só pela dor da traição, mas pela ganância do meu tio e pela fúria de um patriarca que não admitia ver sua fortaleza ser desrespeitada. A guerra da minha família não era sobre certo e errado, nem sobre verdade e mentira. Era sobre quem teria o poder de destruir o outro primeiro. E eu, o motivo de tudo, agora me via completamente alienado de ambos os lados. Um exército era liderado por uma mentirosa, o outro, por um hipócrita. E nenhum dos dois estava lutando por mim. Estavam lutando por orgulho, por dinheiro e pelo direito de dizer que venceram. Dezembro chegou não como um mês de festas, mas como uma sentença. A guerra fria entre os dois lados da minha família continuava nos tribunais e nos telefonemas ríspidos entre advogados. Em casa, a convivência entre mim e Roberto havia se tornado uma dança cuidadosa em torno de um buraco negro de segredos não ditos. O caso dele, o exílio do meu pai biológico. A nossa aliança ainda existia, mas tinha perdido a pureza. Éramos dois cúmplices,
cada um guardando as armas do outro. A ideia de comemorar o Natal parecia uma piada de mau gosto, mas para minha avó Cida, cancelar o Natal seria o mesmo que assinar um atestado de óbito para a família. Seria admitir a vitória da outra, e ela não ia dar esse gosto a ninguém. Então, a ceia na casa dos meus avós paternos foi decretada, presença obrigatória. No dia 24, ao entrar na casa deles, o choque foi instantâneo. A decoração estava impecável. A árvore de Natal, pisca-pisca, uma mesa farta com peru e tender. Mas a alegria era uma miragem. O ar era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Meus tios Ricardo e Sérgio estavam lá com suas famílias. Ricardo, o incendiário, agora era um cordeirinho arrependido que falava baixo e não bebia nada mais forte que guaraná. Sérgio, a hiena, conversava em sussurros com meu avô no canto da sala, provavelmente sobre a última petição dos advogados. Roberto, meu pai, era um fantasma. Ele se sentou em uma poltrona com um copo de uísque e ficou lá, olhando para o nada, respondendo com monossílabos. Eu me sentia um ator em uma peça terrível. Eu circulava, desejava Feliz Natal para as minhas primas, comia um salgadinho, mas por dentro eu estava gritando. Eu sabia de todas as verdades podres escondidas debaixo daquele tapete de falsas festividades. Sabia que o homem honrado que todos defendiam também era um adúltero. Sabia que a mulher demonizada que todos atacavam era, em parte, uma vítima de uma conspiração familiar. E sabia que a união daquela família, naquele momento, era cimentada não pelo amor, mas pelo ódio a um inimigo em comum. O momento da troca de presentes foi o auge da hipocrisia. Sorrisos forçados, abraços que não chegavam aos olhos, agradecimentos mecânicos. Ganhei roupas do meu avô, um jogo do meu tio. Agradeci, sorri e senti meu rosto doer com o esforço. Estávamos todos sentados, prontos para a ceia, em um silêncio constrangedor, quando a campainha tocou. O som pareceu um tiro no meio daquela paz artificial. Todos congelaram. Ninguém estava esperando mais ninguém. Minha avó Cida se levantou, o rosto uma máscara de irritação por ter a sua encenação interrompida. Ela foi até a porta e abriu, e o inferno começou. Paradas no batente da porta, estavam minha mãe e minha tia Sônia. Minha mãe, visivelmente mais magra, com olheiras profundas, segurava um pequeno embrulho de presente. Ela não veio para a guerra. Ela veio para a rendição. Uma tentativa desesperada e suicida de ver o filho no Natal. O silêncio na sala durou um segundo. Então, a voz da minha avó cortou o ar, cheia de veneno. "O que você está fazendo na minha casa, Cida? Por favor", minha mãe começou, a voz trêmula. "Eu não vim para brigar. Eu só queria ver o meu filho, dar um abraço nele. É Natal." Meu tio Sérgio se levantou, o rosto vermelho de fúria. "Seu filho? Você ainda tem a coragem de chamar ele de seu filho? Depois de mandar carta de advogado, tentando arrancar até o último centavo do homem que criou ele por você." Tia Sônia deu um passo à frente, protegendo a irmã. "Arrancar o quê, Sérgio? A parte dela? O direito dela depois de 30 anos de casamento? Ou vocês achavam que ela ia ser expulsa da família e sair com uma mão na frente e outra atrás enquanto vocês todos ficavam com tudo? Isso é um assunto nosso. Não se mete", gritou meu tio Ricardo, encontrando a voz pela primeira vez na noite. "É assunto dela também", rebateu Sônia. "Vocês todos se uniram como um bando de abutres para acabar com a minha irmã, e agora se ofendem porque ela resolveu se defender." A briga escalou. As vozes se sobrepuseram num caos de acusações. Vó Cida gritava que minha mãe era uma mulher sem vergonha. Tio Sérgio a chamava de mercenária. Tia Sônia defendia a irmã, chamando-os de hipócritas e cruéis. No meio de tudo, meu avô Mário se levantou. Ele não gritou. Ele usou a sua voz de juiz, a voz que encerrava qualquer discussão. "Lúcia, saia da minha casa agora." No meio daquele pandemônio, os olhos da minha mãe encontraram os meus. Eu estava paralisado, em pé, perto da árvore de Natal. O desespero no olhar dela era uma coisa que eu nunca vou esquecer. "Filho", ela disse, estendendo a mão na minha direção, o pequeno presente ainda nela. "Por favor, um abraço. É só o que eu te peço." Todos os olhos se viraram para mim. O campo de batalha silenciou, esperando o meu movimento. De que lado eu ficaria? Do lado da minha mãe, a mentirosa desesperada? Ou do lado do meu pai, o herói traidor, e sua família de generais hipócritas? E ali, sob as luzes piscantes da árvore de Natal, eu percebi a verdade. Não havia um lado para escolher. Os dois lados estavam errados. Os dois lados estavam contaminados por mentiras, segredos e ódio. Eles não estavam lutando por mim. Estavam me usando como a bandeira em sua guerra particular. Olhei para o rosto suplicante da minha mãe. Olhei para o rosto furioso da minha avó. Olhei para o rosto vazio de Roberto. "Eu não aguento mais", eu disse. Minha voz saiu baixa, mas pareceu ecoar na sala. E então, eu fiz a única coisa que fazia sentido. Eu me virei,
Passei pelo meu avô, abri a porta dos fundos e saí. Não olhei para trás. Caminhei pela grama. Passei pelo portão e fui para a rua. Deixei para trás a ceia, os presentes, os gritos, as famílias. Deixei para trás o Natal do inferno. Na rua escura e silenciosa, iluminada apenas pelas decorações natalinas das casas dos vizinhos, eu andei sem rumo. Pela primeira vez na vida, completa e absolutamente sozinho. O ato segundo da minha tragédia pessoal tinha acabado, e eu não fazia a menor ideia de como o terceiro ato iria começar. Eu não sei por quantas horas eu andei naquela noite de Natal. As ruas enfeitadas e vazias pareciam um cenário de filme pós-apocalíptico. A alegria forçada das luzes piscando só realçava o buraco negro que se abria no meu peito. Eu não sentia raiva, nem tristeza. Sentia um vazio absoluto. Como se o ato de simplesmente ir embora tivesse drenado toda a minha capacidade de sentir. Acabei pegando um ônibus até a rodoviária e, de lá, outro para uma cidade vizinha na Baixada, onde um amigo da faculdade morava. Mandei uma mensagem vaga sobre uma briga de família, e ele, sem fazer perguntas, me deixou dormir no sofá. Passei os 2 dias seguintes nesse limbo. Meu celular ficou desligado. Eu não queria ouvir os gritos, as acusações, os apelos. Eu precisava do silêncio para entender o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido era simples. Eu tinha me tornado um país de um homem só, um exilado de 2 reinos em guerra. No terceiro dia, criei coragem e liguei o aparelho. Havia dezenas de ligações perdidas de ambos os lados, mas elas tinham parado há mais de 24 horas. Minha deserção tinha chocado ambos os exércitos a ponto de forçar um cessar-fogo temporário. A última mensagem era de Roberto. Dizia apenas: volta para casa, por favor. Não havia raiva na mensagem, apenas cansaço. E foi por isso que eu voltei. A casa estava silenciosa. Roberto estava na sala, assistindo TV. A mesma cena de sempre. Mas a atmosfera era outra. Era a atmosfera de um pós-guerra, de derrota mútua. Onde você estava? Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela. Na casa de um amigo. Precisava de um tempo. Ok. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então, ele falou, a voz monótona, como se estivesse lendo um relatório de danos. Depois que você saiu, foi o caos. Seus tios praticamente expulsaram sua mãe e a Sônia de lá. A sua avó teve um pico de pressão. Comemos a ceia em silêncio. Acho que foi o pior Natal da história da humanidade. Ele deu um sorriso sem humor. Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Era a definição perfeita. A guerra tinha acabado. Não com um vencedor, mas com a aniquilação total. O contato do outro lado veio 2 dias depois. Não pela minha mãe, mas por um e-mail da minha tia Sônia. O texto era curto, frio e gotejava ressentimento. Seu pai me ligou perguntando se você estava conosco. Espero que você esteja bem, onde quer que tenha se metido. Sua mãe está inconsolável. O que você fez na noite de Natal, abandonando-a daquela forma na frente de todos, foi de uma crueldade que eu não achei que você fosse capaz. Ela foi até ali, se humilhando, só para te ver. E você virou as costas. Imagino que a escolha do seu lado esteja feita. Por favor, não a procure mais. Ela já sofreu o suficiente. Eu li e reli o e-mail. A minha fuga, meu ato de rejeição a ambos os lados, tinha sido interpretado por eles como a minha declaração final de lealdade à família paterna. Eles não conseguiam conceber a ideia de neutralidade, de uma terceira via, na guerra deles, ou se estava em uma trincheira ou na outra. Ao não ir com a minha mãe, eu automaticamente me tornei o inimigo. A prova final e mais dolorosa dessa nova realidade veio uma semana depois. Eu precisava comprar algumas coisas e fui ao supermercado. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor de produtos de limpeza, eu ouvi meu tio, o marido da Sônia, um homem que sempre tinha sido gentil comigo, que me levava para jogar bola quando eu era criança. Nossos olhares se cruzaram. Por um instante, vi a surpresa em seu rosto, seguida de uma hesitação. E então, algo se fechou. Ele endureceu a expressão, virou o carrinho abruptamente e entrou no corredor de enlatados, como se eu fosse um completo estranho, como se eu fosse contagioso. Fiquei parado ali, no meio do corredor, com um pacote de sabão em pó na mão. Aquela virada de costas doeu mais do que qualquer grito ou acusação. Foi a materialização do meu novo status. Eu não era mais o sobrinho dele. Eu não era mais parte daquela família. Era um persona não grata. Um fantasma que eles preferiam fingir que não existia. A poeira da grande explosão de Natal tinha finalmente baixado. E o que sobrou era uma paisagem de ruínas e relações permanentemente quebradas. A família que eu conhecia não existia mais. No lugar dela,
Havia duas facções hostis que se comunicavam apenas através de advogados, e um sobrinho que havia sido rebaixado a um estranho no corredor do supermercado. A guerra tinha acabado. E agora, no silêncio desolador da terra arrasada, eu precisava descobrir o que fazer com os meus próprios destroços. Os primeiros meses do novo ano não foram meses, foram uma longa e cinzenta travessia no deserto. A vida em casa com Roberto era um exercício de coexistência pacífica. Nós o amávamos, mas o conhecimento dos nossos segredos mútuos tinha erguido uma parede de vidro entre nós. Éramos companheiros de naufrágio, mas cada um estava preso nos seus próprios destroços. A família paterna me tratava com uma cordialidade distante, como um aliado de guerra que já não era mais útil. A família materna, como eu bem sabia, me via como um traidor e me tratava com o desprezo do silêncio. Eu estava à deriva, um barco sem âncora e sem leme. As notas da faculdade caíram. Eu me afastei dos amigos, incapaz de explicar o abismo que tinha se aberto na minha vida. Eu estava me afogando, e foi no fundo desse poço que eu finalmente admiti para mim mesmo que não conseguiria sair dali sozinho. Com o pouco de dinheiro que eu tinha guardado, procurei uma terapeuta, uma mulher de meia idade, com um olhar calmo que não me julgava. Naquela sala pequena e neutra, semana após semana, eu despejei tudo. A família perfeita, a bomba na festa, os segredos, a traição de Roberto, o Natal do inferno. Eu chorei, gritei, me senti culpado, me senti vítima. E ela, com uma paciência infinita, me ajudou a separar os fios, a entender que eu não era a causa, mas a consequência, que a culpa não era minha, que a lealdade não precisava ser cega, e que, para reconstruir a minha casa, eu precisava primeiro encontrar e entender todas as peças do meu alicerce quebrado. Foi na terapia que o nome Marcelo deixou de ser o nome de um vilão e se tornou o nome de uma pergunta não respondida, uma peça que faltava. Eu percebi que a minha raiva e o meu ressentimento estavam me mantendo acorrentado ao passado. Para seguir em frente, eu não precisava de um pai. Eu precisava de uma resposta. A decisão amadureceu durante semanas. Finalmente, tomei coragem. Era hora de caçar o meu fantasma. A busca foi mais fácil do que eu imaginava. Com o perfil da rede social e a cidade que minha tia-avó Neuza tinha me dado, comecei a procurar por empresas em Florianópolis com o nome dele. Encontrei uma pequena imobiliária. O nome Marcelo estava listado como um dos corretores. Havia um número de celular. Fiquei encarando aquele número por um dia inteiro. O que eu diria? Oi, aqui é o filho que você abandonou há 20 anos. Tudo bem. À noite, depois de uma sessão de terapia particularmente intensa, tomei 2 doses de uísque para criar coragem e disquei. A voz do outro lado era hesitante. Alô, era uma voz comum, nem boa, nem má, apenas uma voz, mas eu reconheci o timbre. Era uma versão mais grave da voz da minha mãe. Marcelo, perguntei, o coração na garganta. Sim, quem fala? Meu nome é Léo. Fiz uma pausa, deixando o nome pairar no ar. Eu sou o filho da Lúcia. O silêncio do outro lado da linha foi a coisa mais pesada que eu já senti. Durou uns 10 segundos, mas pareceu uma vida inteira. Eu ouvi uma respiração funda, trêmula. Eu sabia que esse dia chegaria, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Você está bem? A pergunta banal. Você está bem? No meio daquele absurdo, quase me fez rir. Eu não sei, respondi. Honestamente, a verdade apareceu. E eu preciso de respostas. Eu imagino, ele disse, a voz cheia de um cansaço que parecia ter décadas. O que você quer de mim? Eu quero a sua história. Sem filtros, sem a versão da minha mãe ou da minha tia-avó. A sua. Quero olhar na sua cara e ouvir de você. Outro longo silêncio. Eu te devo isso, ele finalmente disse. Eu te devo muito mais do que isso. Onde você está? No Rio. Eu vou até aí. Não. Eu o cortei. Eu precisava que aquilo fosse nos meus termos, no território dele, mas sob as minhas regras. Eu vou até aí, no próximo fim de semana. E assim, foi marcado. Comprei a passagem de avião com o resto das minhas economias. Era a viagem mais importante e mais aterrorizante da minha vida. Desembarquei em Florianópolis num sábado ensolarado. O ar salgado, a luz diferente, parecia outro mundo. Ele me disse para pegar um táxi até uma cafeteria de frente para a praia de Canasvieiras. E lá estava ele, sentado em uma mesa do lado de fora, de costas para a rua, olhando o mar. Ele parecia mais velho do que na foto. O cabelo, igual ao meu, já estava salpicado de fios brancos nas têmporas. Estava mais magro. Quando me aproximei, ele se virou, e pela primeira vez, eu vi meu próprio rosto em um estranho. Os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz. Era como se olhar num espelho distorcido pelo tempo e pela vida. Ele se levantou, desajeitado. Não houve aperto de mão, muito menos um abraço. Apenas nos sentamos, e o garçom veio anotar o pedido, alheio ao terremoto silencioso que acontecia naquela mesa. Você é a cara dela.
Ele disse, quebrando o gelo. Mas tem o meu olhar. Eu ouvi a sua história, eu disse, indo direto ao ponto. Ouvi a versão da minha mãe, sobre um erro. Ouvi a da minha tia-avó, sobre um exílio comprado. Qual delas é a verdade? Ele não desviou o olhar. Ele me encarou, e em seus olhos eu vi uma vida inteira de arrependimento. As duas são, ele confessou, foi um erro, um momento de fraqueza mútua, de duas pessoas perdidas. Eu não me orgulho disso, mas o que veio depois, o exílio, foi a minha covardia. Seus avós me ofereceram uma saída honrosa, dinheiro para assumir e não destruir o futuro brilhante da filha deles. E eu, fraco, quebrado, com medo, aceitei. Ele tomou um gole de café, as mãos tremendo um pouco. Eu poderia ter lutado, poderia ter dito não, poderia ter exigido meu direito de ser seu pai, mesmo que à distância, mas eu não fiz. Eu peguei o dinheiro e fugi, e eu convivo com essa escolha todos os dias da minha vida. Não há um dia em que eu não pense em você. Ele não estava pedindo perdão, estava fazendo um relatório, uma confissão. Eu não vim aqui atrás de um pai, eu disse, e senti um peso saindo dos meus ombros ao verbalizar aquilo. O único pai que eu tive, com todos os defeitos dele, está no Rio. Eu vim aqui para entender a minha origem, para dar um rosto ao fantasma. Nós conversamos por quase 2 horas. Ele me contou da sua vida solitária no Sul, de casamentos que não deram certo, de como nunca teve outros filhos. Ele me perguntou sobre a minha vida, sobre a faculdade, sobre meus sonhos. Não era uma conversa de pai e filho, eram 2 homens, um no início da vida, outro no meio, tentando entender como uma única noite de fraqueza conseguiu definir o destino de ambos. No final, quando o sol já começava a baixar, nos levantamos. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de entendimento, não de tensão. Obrigado por ter vindo, ele disse, a voz embargada. E me desculpe, não pelo que aconteceu, mas por não ter sido homem o suficiente para arcar com as consequências. Eu apenas assenti. Quando eu me virei para ir embora, ele me chamou. Léo, eu parei. Se você quiser manter contato, eu gostaria. Era uma oferta. Uma porta se abrindo, muito sutilmente. Eu vou pensar, respondi. E era verdade. Voltei para o Rio naquele mesmo dia. Quando o avião decolou, eu olhei pela janela para as luzes de Florianópolis se tornando pequenas. Eu não tinha encontrado um pai. Eu tinha encontrado um homem falho, covarde, mas real. E ao encontrá-lo, eu tinha matado o fantasma. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia como seria a minha relação com Roberto, ou se um dia eu voltaria a falar com a minha mãe. Mas pela primeira vez em meses, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Eu senti paz. A jornada pessoal tinha chegado ao fim. A minha reconstrução, estava apenas começando. Faz um ano desde o Natal do Inferno. Um ano desde que eu saí pela porta dos fundos e deixei para trás os escombros da família que eu achava que era minha. Olhando para trás, parece que vivi uma década inteira nesses últimos 12 meses. A vida, como dizem, continua, mas ela não continua igual. A minha antiga vida, com seus domingos de churrasco e sua falsa sensação de segurança, morreu naquela festa de aniversário. O que eu tenho agora é outra coisa. É mais quieto, mais honesto e, de uma forma estranha, mais meu. Eu não moro mais naquela casa. Cerca de 6 meses atrás, depois da viagem a Florianópolis, eu tomei a decisão. Aluguei um pequeno apartamento perto da faculdade. Roberto me ajudou com a mudança. Foi a melhor coisa que eu fiz. Criar uma distância física me deu o espaço mental que eu precisava para respirar. A casa era um museu de memórias boas e ruins, e eu não podia mais viver assombrado por elas. A única pessoa daquela vida antiga com quem eu mantenho contato constante é ele, Roberto. Nosso relacionamento sobreviveu ao apocalipse, mas não saiu ileso. Ele foi forjado no fogo e agora carrega as cicatrizes. Não somos mais o pai herói e o filho adorador. Somos 2 homens, 2 sobreviventes. Nós nos encontramos para almoçar toda quarta-feira. Falamos sobre a faculdade, sobre o trabalho dele, sobre futebol. Raramente tocamos no passado. Não precisamos. O conhecimento de tudo o que aconteceu vive entre nós, mas não mais como uma arma, e sim como um elo silencioso. Ele finalizou o divórcio. Foi uma batalha feia, cheia de advogados e acusações, como previsto. Ele parece mais velho, mais cansado, mas há uma leveza em seus ombros que não existia antes. A leveza de quem finalmente parou de viver uma mentira. Minha mãe? Eu não falo com ela. Depois daquele e-mail da minha tia, eu nunca mais respondi. Às vezes, uma culpa fria me atinge na calada da noite. Eu entendo a história dela agora. Entendo o medo, o desespero, a teia complexa de erros que a levou àquela decisão. Entender, no entanto, não é a mesma coisa que perdoar. O que ela fez quebrou algo fundamental em mim e no Roberto. A ponte entre nós desmoronou, e eu,
Honestamente, não tenho forças nem vontade de reconstruí-la. Talvez um dia, mas não hoje. E o Marcelo? Eu pensei na oferta dele. Pensei por semanas e decidi não aceitar. Eu fui até ele para ter uma resposta, não para encontrar um pai. E eu tive a minha resposta. Ele é um capítulo fechado. Um homem falho que vive com seu arrependimento a centenas de quilômetros de distância. Desejo a ele paz, mas o seu caminho não é o meu. Eu já tenho um pai. O que me ensinou a andar de bicicleta. O que ficou no hospital quando quebrei o braço. O que me abraçou no escuro da nossa sala destruída e me chamou de filho. O sangue, no fim das contas, se provou ser apenas um detalhe. O resto da família se tornou uma coleção de fantasmas. Meus avós paternos e tios às vezes me ligam em datas comemorativas. Eu sou educado, mas distante. Recuso todos os convites para as festas de domingo que eles tentaram retomar. Não posso mais participar daquela encenação. Eu não faço parte do exército deles. Do lado materno, o silêncio é total. Sou um traidor para eles. Um pária. E, quer saber? Eu aceito. Hoje, minha família é pequena. Às vezes, ela consiste apenas em mim, no meu apartamento silencioso, com meus livros e minhas responsabilidades. Em outros dias, ela se expande para incluir Roberto, em uma mesa de bar, falando sobre as coisas banais e preciosas da vida. Eu perdi uma família grande, barulhenta e feliz, mas ela nunca foi real. Era uma miragem. O que eu ganhei em troca foi a verdade. E a verdade, por mais brutal que seja, te liberta. Ela me permitiu, finalmente, parar de ser a consequência dos segredos dos outros e começar a ser o autor da minha própria história. Ainda há dor. Acho que sempre haverá uma pequena cicatriz. Mas, pela primeira vez, a paz. E o ponto final desta história não é um ponto de exclamação, nem de interrogação. É só isso. Um ponto, simples, silencioso, final.